Fala galera, aqui quem tá falando é o Taco e dessa vez eu trouxe uma pessoa muito bacana aqui pra trocar uma ideia comigo. Se apresente, por favor. Oi, tudo bom? E aí, galera? Aqui quem tá falando é o Lord Hell. Olha aí, pra surpresa de muitos. A verdade, nem tanta surpresa que vai estar na capa do vídeo, né? Diga seu nome, tua idade. Vamos lá, meu nome é Marco Lessa, eu tenho 26 anos, sou advogado, eu jogo nesse servidor aqui desde o início, vamos dizer assim, desde o mês que começou. Uhum. Eu jogo Weed, eu comecei jogando com 10 anos de idade. Esse servidor aqui eu comecei um pouquinho depois. Bom, a maioria das pessoas que eu converso, elas falam que começou nessa faixa de idade, né? Tipo, de 10 anos, de 10 a 14 anos, né? E hoje tá aí. Por exemplo, eu acho que um dos poucos que eu conheci que passou dessa faixa foi o seu Paulo, né? Seu Paulo, super legal, gente boa. Cara, ele conta. É que assim, tem coisas que a gente acaba cortando na edição, mas você troca tipo, 5 minutinhos de ideia com ele, você dá vontade de ficar conversando, né? Tem muita vivência de vida, né? Tem uma pessoa vivida. Sim. Você se formou em Direito, você tem OAB e tudo mais? Tenho. Eu tirei minha OB recente, eu tirei em dezembro. Eu logo que passei comecei a jogar Weed, né? Uhum. Porque eu ia perguntar, né? Porque assim, Direito é uma faculdade que exige muito do cara, né? Tem gente que faz cursinho, que faz a faculdade e faz, tipo, cursinho pra passar no OAB. Exatamente, eu tive que fazer um cursinho, eu fiz um cursinho super legal, fiquei estudando na faixa de um mês para poder passar na prova, né, na segunda fase que foi a mais difícil. Primeira fase eu só fui com conhecimento da faculdade realmente, mas na segunda fase eu precisei fazer um cursinho realmente para poder melhorar o conhecimento, porque ela é mais focada numa área, então Sim. eu fiz até de direito trabalhista. Entendi. E por que eu toquei nesse assunto? Porque jogar e estudar, cara, é complicado. E principalmente numa profissão tão complexa como é o direito, né? Isso é fato. Você Tem chegou que a parar ter. de jogar pra estudar? Então, como eu passei em dezembro, eu não precisei parar. Eu comecei a jogar logo que eu estava para fazer a prova. Então, acabou se encaixando, vamos dizer assim. Entendi. É isso, vamos pro próximo bloco, a próxima apresentação aí, vamos apimentar um pouco essa conversa. Vamos lá. Bom, Lord Hell. Eu vou fazer algumas perguntas. Essas perguntas são um pouco padrão, né? Eu pergunto pra todo convidado porque todo mundo quer saber. E eu vou começar com você. Eu queria saber de você. Você sempre foi Blue? Você era Red? Vamos lá. Quando eu entrei no servidor, eu sempre gostei de ser Red. Porém, eu comecei a jogar na época a convite de um amigo meu que ele já parou de jogar até, que foi o Godizinho. Uhum. Godizinho nos convidou, tanto eu como o Danilo, o Etanol, para jogar e acabamos começando a jogar junto, todo mundo. Então entramos na guild dele, que era a Haters, que nesse momento era Blue. Sim. Então eu entrei como Blue no servidor, sendo Blue. Uhum. Logo depois, eu passei a ser Red por problemas que tivemos com a liderança da guild Blue, né? Na época, a Haters. Tivemos problemas com Sufocando, com Pet, todo o pessoal que era da liderança. Você pode explanar um pouco? Claro, nesse momento o problema foi por UP. Tava tendo panelinha de UP na época não tinha pergaminho água, então o UP central era no deserto, No Pilar. no Pilar. Então teve problema, a galera não grupava, tanto começou a ter panelinha entre o pessoal da liderança e aí a guild acabou se deteriorando e alguns membros não concordavam com algumas atitudes. Aí resolveu eu, Godizinho e Etanol sair da Haters e virar Red. Mas nessa época o servidor passava por um problema que ele estava sem players Red. Uhum. Então, o que nós fizemos? Fundamos a Sádicos, que foi a guild que dominou o servidor por um bom tempo, né? A Sádicos, ela iniciou brigando
em uma disputa com a própria Haters. Tivemos guerra de Aerion, tivemos bastante guerra de torre. A disputa era acirrada. Tinha dias que a Haters levava, tinha dias que a Sádicos levava a torre. E assim a fama ia subindo para as duas, até que a Haters dominou a cidade de Aerion, que era a única cidade liberada na época, não tinha gelo ainda, porque o servidor na época tinha mais mortais do que Arch. Sim. Então, acabou que, devido a essa disputa grande, tendo problemas entre as duas guilds, e a guild Haters, em peso, parou de jogar. Entendi. Aí que aconteceu? Por eles ter parado de jogar, a guild Sádicos, que é a nossa, no caso na época, onde a liderança era do Etanol, eu era parte da diretoria como sublíder, e tinha mais o Godizinho como sublíder, o Sara já foi sublíder da Sádicos, Gustavo já foi sublíder da Sádicos, todos esses eram membros fortes da guild, e acabou que começou a ter problema com a guild Haters, e aí eles desistiram de jogar, fazendo uma greve. Dizem eles na época que era uma greve. Porém, uma greve que durou até hoje, porque não voltaram até hoje a jogar, né? Não voltaram até hoje. O único que aparece... Isso que é greve. O pessoal foi firme na greve. E o único que volta de vez em quando, passando aqui pelo servidor, é o jogador sufocando você. Sim, eu vejo. Que é o Eric. Isso, ele às vezes aparece por aqui. Então, o que houve? Na época, como só a Sádicos dominava, e o nosso conhecido hoje, líder da minha guild atual hoje, Feijão, ele era o único blue do servidor. Ele e o Senhor Morcego, os únicos que restaram da antiga Haters. Aí eles resolveram fundar uma guild. Na época, o Feijão conversou com algumas pessoas que eram da nossa guild, que tinham saído da Sádicos por problemas também. Toda guild tem problema, né? Sim, então, padrão. Isso é padrão. A Sádicos na época teve alguns problemas e alguns players viraram blue também. Sempre acontece isso, fica um pulando pra lá, pulando pra cá. E aí alguns players que foram pra lá fundaram essa guild junto com o Feijão, que é hoje a atual Avengers. A história do id, ela vai se formando, né? Ela vai se formando. Ela vai se desenhando conforme o tempo vai passando, até chegar no que a gente é hoje e no que a gente vai se tornar amanhã, né? Então, basicamente, o líder de uma acaba, tipo, tendo ideias divergentes, se junta com outra, aí derruba outra, e assim vai acontecendo, vai se desenrolando as histórias do servidor. É assim como era também no id inicial, né? No id BR da OnGame. Mas é bom saber essas histórias e registrar isso, entendeu? Porque lá na frente, alguém vai se perguntar, pô, mas como que se formou tal coisa? Aí, pô, lá atrás teve uma guerra assim, assado, tal, entendeu? Tipo, teve tal briga, tal pessoa brigou com outra pessoa e formou outra guild. Então, tipo assim, eu gosto muito dessa parte de desenhar a história, entendeu? E não só de um ponto de vista. Por exemplo, o Igor citou essa parte da Haters, citou essa parte do Etanol, da criação um pouco do início da Sádicos, enfim. E agora eu vejo a tua versão, que basicamente elas se complementam. Acho que não fugiu muito do que ele falou. Mas, aproveitando que eu tô falando disso, eu queria saber de você. Você chegou a ouvir o podcast que eu gravei com o Igor, né? Sim, eu escutei, assisti tudo. Você discorda ou concorda muito com alguma coisa que ele falou? Algum ponto de vista que você queira colocar aqui? Porque, assim, eu pretendo dar voz a todos os jogadores que eu chamo aqui, entendeu? Vamos lá, o Igor é uma pessoa, como eu vou dizer, ele é uma pessoa excelente, ele não tenho nada que reclamar dele, nunca tive nenhum problema com o Igor, sempre que nós jogamos junto, foi prazeroso pra mim jogar com ele também, do mesmo jeito que ele disse no vídeo que ele gostava de jogar comigo, eu também gostava de jogar com ele, eu nunca tive nenhum problema, zero problemas com ele, porém, o Igor, ele é uma pessoa que ele quer crescer no servidor, ele quer ser uma pessoa forte. Isso eu digo pra ele, sempre disse pra ele abertamente. Isso é perceptível. Ele quer ser uma pessoa forte. Ele quer ser o top 1 do ranking. Isso sempre digo pra ele abertamente. Já disse pra ele esses dias. Eu havia perguntado pra ele se ele era ambicioso e ele disse que sim. Sim, ele mesmo. É um adjetivo dele, uma qualidade ou não dele, né? Chega a ser uma qualidade. A pessoa que é ambiciosa, ela procura o melhor. Então, é uma qualidade. Então,
eu não discordo com quase nada do que ele diz. O único ponto que eu não, assim, que eu discordo dele é quando ele falou que o Feijão é um ninguém que tá querendo se aparecer. Não é bem assim. Eu sempre fui amigo do Feijão. Eu sempre, até mesmo quando eu era da guild Red, o Feijão, a gente sempre conversou. O Feijão já jogou em outros servidores. Ele é uma pessoa que ele conhece o id, ele sabe o que ele tá fazendo. Uhum. Ele é uma pessoa estratégica também, assim como ele disse no vídeo, no podcast dele, que o Morbius é uma pessoa estratégica, o Feijão também é uma pessoa estratégica, entendeu? Só isso que eu discordei do que ele disse sobre o Feijão. Eu acho que quando ele citou isso aí, eu acho que ele levou muito em consideração aquele vídeo do X1, né, que acho que ele gravou contra o Feijão, e após, acho que, eu não sei se ele foi deitado em um deles, o Feijão começou um pouco, parecia um pouco arrogante, entendeu? Assim, eu não lembro direito como era, mas eu acho, a minha opinião, tá? Opinião do Taco. Eu acho que possa ser por isso, mas eu acho que também não justifica, talvez, porque eu não sei se ele conhece o Feijão, como você conhece. Sim, exatamente. O fato é que o Feijão, ele leva o jogo na esportiva, diferente de alguns. Alguns levam o jogo, eles misturam, vamos dizer assim, a pessoa com o jogo. Ele é muito brincalhão, ele é uma pessoa que gosta de... O Feijão, né, eu digo, ele é brincalhão, uma pessoa que gosta de tirar onda. Ele é assim, é o jeito dele. Você acha que ele viria aqui conversar comigo numa boa? Claro que viria, faça o convite. Aí, tá Faça o convidado. convite. Tá convidado, Feijão, vem trocar uma ideia comigo. Me chama aí que nós vai Ele gravar. vem. Pode deixar que eu dou uma força lá, eu falo pra ele vir. Eu acho que assim, as pessoas nessa parte de. Eu acho que todo mundo é humano, né? Como a gente. Deu pra perceber no podcast do seu Paulo qual que era a minha intenção. Era mostrar que os jogadores também são humanos, sabe? Tipo, você tem a parte humana do jogador. Pode ver que ele conta um pouco da história dele. E às vezes você tá xingando um cara no jogo e não sabe de tudo que o cara passou, entendeu? Então, tipo, a minha intenção também nas perguntas, do jeito que eu fui direcionando ali, foi humanizar o player. Entendeu? E eu acho que essa parte. Eu vou dar um exemplo aqui: etanol. Cara, a gente usou o etanol demais, entendeu? A gente culacha o etanol. Mas todo mundo sabe, inclusive o etanol, que esse jeito de falar com ele, essa zoação, essa tiração, é tudo pra tirar ele do trilho, entendeu? Pra que ele, pô, mano, o que os caras têm contra mim e tal, não sei o que lá. Mas na verdade, eu acho que assim, a maioria, em suma, não tem muita coisa contra ele. Óbvio que algumas pessoas vão ter algumas coisas. Mas o que eu quero dizer, você desestabiliza o adversário dessa forma, chega a soar engraçado. Alguns memes a gente faz, pode ver que a gente não zoa você como zoa ele, entendeu? Sim, eu percebo. A gente não zoa o Feijão como zoa ele. A gente não fica fazendo figurinha do Feijão, entendeu? Porque o fato dele se importar com essas coisas faz cada vez a gente zoar mais. É aquela velha história do apelido, né? Quando uma pessoa dá um apelido pra você, ele só vai pegar se você não gostar dele. Isso é fato, isso é fato. Então, assim, separar o player do ser humano, entendeu? Tipo assim, a briga pessoal do jogo, a gente. É importante isso. A gente vê muitos players perdendo a cabeça por causa do jogo, xingando a mãe e falando um monte, e não conhece o outro lado, entendeu? Sim, eu tenho que humanizar o player, né? Eu, por exemplo, eu conversei poucas vezes com você, e todas as vezes que eu conversei foi em call, com mais de 20 pessoas no Discord. Então, tipo, Sim. eu troquei uma ideia do jeito que eu tô conversando com você aqui, do jeito que a gente tá trocando ideia. Conversando com vocês, a gente consegue ver que existe essa parte do ser humano no player, né? Sim. Bom, pulando pro próximo bloco agora, eu vou começar a ficar um pouco mais ácido, tá? Porque eu peguei leve. Eu peguei leve, né? Sim, até agora tá tranquilo. E sintetizando um pouco, pra quem não conhece, Lord Hell em maio, ele ficou top 2 do servidor, 172/200. Então eu não tô falando com qualquer pessoa aqui, tá, galera? Que fica claro aí. Eu queria saber de você, como Lord Hell, esquece o Marco. Qual é
o player de capa red que você mais admira? Vamos lá, player Por de quê? capa red, uma pergunta difícil, e tem bastante pessoas que eu admiro capa red, até mesmo porque eu já fui red, então eu deixei muitos amigos Ah, na só. guild red. No atual momento do servidor, uma pessoa que eu ainda converso, que eu admiro, que é red, é o Josefinou, pela humildade dele, pela amizade que eu tenho com ele. Eu admiro ele. Ele, esse filho da mãe, ele fala assim pra mim, pô, já fui citado já em dois podcasts já, mano. Você tem que gravar comigo, agora eu vou ter que gravar com ele, é o terceiro. Vai. O terceiro pode pedir até a música, né? É, já pode pedir, já pode pedir. Qual que é a importância da humildade dele, assim, que se destaca, assim, que você... É que eu não sou fã de jogadores tóxicos. Eu não gosto. Porque você sabe, tem a brincadeira e tem um momento que a brincadeira passa do seu limite. E assim, o jogador tóxico, ele não tem o limite. Ele passa e acaba afetando, é o que você disse. Ele fala da mãe, ele fala do pai. A partir do momento que você brinca ali num X1, você tá num X1 com a pessoa, você matou ele, você brinca, ei, tá fraco, vai lá upar, beleza, tranquilo. Mas a partir do momento que você começa a mexer com a humanidade da pessoa, afetar ela, tipo, com palavras pejorativas aí que, sei lá, que humilhem a pessoa, aí não fica legal, entendeu? Você humilhar dentro do jogo é uma coisa, agora fora é diferente. Eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Sim, sim. Bom, você é advogado Sim, sim. e isso é considerado difamação, E tem a difamação, tem a injúria e tem a a calúnia. calúnia. É isso. E tá aí uma coisa, um papo legal da gente entrar, né? Até que ponto em jogos a calúnia ou a difamação ou a injúria ela pode ser aplicada como penalidade, eu não sei se eu posso falar juridicamente falando, Tem, ela até pode, mesmo. Uhum. ela pode ser aplicada, por exemplo, no servidor quando existe algum desses artigos. Ela pode, sim. É o difícil, às vezes, é você vincular aquele nick, aquela conta, àquela pessoa. Precisaria aí, talvez, de um, vamos dizer assim, de algo que prove que aquele nick é daquela pessoa. Por exemplo, um cadastro com o CPF da pessoa. Isso. Aí, esse cadastro, você talvez consiga pegar no próprio servidor, por exemplo. O Ryu poderia, ou o Luigi, a partir do momento que vamos dizer assim, uma difamação, uma injúria, algo do tipo, foi tão pesado e a pessoa quer entrar com o processo, ele pode procurar o servidor, os responsáveis, a administração do servidor, para passar para ele quem que é o responsável daquela conta no cadastro, Uhum. para que ele possa entrar com o processo. Ele printa as mensagens que a pessoa enviou, só que é difícil, né? Tudo tem que se provar na frente do juiz ali, no preto, no branco, no papel. Sim. Então você vai ter que ter print, documento que comprove que é aquela pessoa. Como se faz hoje num Facebook, por exemplo, que a pessoa... Mas o Facebook é fácil identificar que aquele perfil é daquela pessoa. Sim. Então entraria nesse ponto, mas tem sim, dá para fazer sim. Eu não sei até que ponto vale a pena fazer todo esse trâmite para conseguir um processo contra uma pessoa, entendeu? E às vezes não vale nem a pena, às vezes não vale. Por exemplo, o próprio servidor, ele estipula, acho que na regra 10, ele fala sobre você agir de maneira racista, preconceituosa com pessoas com deficiência física ou mental, etc, etc. E ele se posiciona contra esse tipo de atitude. Uhum. Então, além do posicionamento, a penalidade que o servidor aplica é o banimento imediato. Todas as contas daquela pessoa, certo? Ele pega e bane tudo aquilo porque é intolerável, né? Agora, eu não sei até que ponto valeria a pena uma pessoa abrir um processo. É óbvio, né? Isso tem que ser denunciado sim, o racismo e esse tipo de preconceito tem que ser denunciado sim. Agora tem que ver até que ponto isso é importante pros administradores do servidor, né? Sim, às vezes não compensa. Depois você vai ter que contratar um advogado, e aí demanda burocracia, tempo, dinheiro, e aí vai, né? Demora mesmo, realmente demora. O Demora. judiciário, né? Você conhece. A gente já falou o que você mais admira, e agora qual é o head que você fala assim, meu, não dá, esse cara não dá. E por quê? Por que você não tira o chapéu pra essa pessoa de capa vermelha? Vamos lá. A pessoa que eu não tiro o chapéu red. Agora você me deixou numa saia justa. Só que não é difícil.
a gente pode colocar nessa lista aí o moleque transante. Ele é uma pessoa, vamos dizer assim, ele chega a ser tóxico, às vezes, para o servidor. Eu não estou falando dele como pessoa, no pessoal, estou falando dele no jogo. Ele é tóxico no jogo. Ele é uma pessoa que ele mata o pessoal upando, mata o pessoal, às vezes, que tá em drop. Ele também faz parte do bonde da madrugada, né? Bonde da madrugada é aquele pessoal que sai de madrugada limpando os drops da galera, né? Então você acha que ele endossa as atitudes tóxicas no servidor? Ele endossa, exatamente. As atitudes negativas do servidor, ele tá lá e assina embaixo. Qual é o Blue, tirando o etanol? O etanol. O etanol, eu não sei se o pessoal sabe, mas eu e ele, a gente joga junto. É junto assim, junto mesmo. O meu gold é o dele, as minhas runas são as dele, e é assim desde o início do servidor. E é assim desde 2008, que foi quando eu e ele começou a jogar junto. 2008 no IDBR, eu e o Etanol começamos a jogar juntos, só que aí na época a gente jogava na mesma conta que era o Lord Hell, lá no IDBR. Hoje não, hoje cada um tem a sua conta, cada um tem os seus itens, tudo, só que por exemplo, o gold que eu faço é dele, o gold que ele faz é meu, entendeu? Você me fez lembrar de uma coisa. Acho que o Igor falou isso de você. Eu havia perguntado pra ele quanto que ele tinha gastado de cash. E aí ele falou que foi o quanto, né, que ele gastou. Se você quer saber, você vai ouvir, né? Se você, telespectador, quer saber o quanto que ele gastou de cash, você vai ouvir o podcast. Exatamente. Ele mencionou, olha aí, o jabazinho, né? Sim. Ele mencionou o quanto que ele gastou de cash e falou por que ele gastou só isso, né? Só aquilo, né? E ele mencionou que alguns players criam várias contas e vão de pouquinho em pouquinho, quando vê, já tá em 2 bi, 3 bi, já farmou isso. E ele, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele citou você, ele falou assim, ó, por exemplo, o Lord Hell, ele coloca as continhas dele lá, quando vê, já tá com 2 bi, 3 bi. Essa informação é verdadeira? Sim, é fato, é fato. Eu, desde o início do servidor, consigo farmar aí numa média de... não é igual ele que fazia 3 bis em um dia, mas eu consigo fazer uma média de 2 bis a cada 4 dias eu consigo fazer 2 bis. E o método que eu uso é segredo, mas ele já falou no vídeo dele, então quem quiser saber, vai lá no vídeo dele. Muito bom. Vai lá assistir o podcast dele, que ele falou o método que eu uso pra farmar gold. Não vou citar, porque senão vai encher de gente lá. Tá certo. Mas eu posso dar um spoiler, vamos lá. Ok. Falei errado, desculpa. Voltando à pergunta. Qual que é o Blue que você mais admira e por quê? Tem 2 pessoas que eu admiro, que são Blue. 2, posso falar as 2? Só contextualizando, eu tirei o etanol, óbvio, porque não tem como você falar que você não admira o cara e o cara tem acesso a tudo que você tem, né? Então, tipo assim, por isso que eu já... É óbvio que uma das pessoas vai ser ele. Sim, é realidade. Então, o etanol, a gente já anula ele, porque ele não tem nem como. A gente joga junto, eu sou amigo dele, amigo na vida real, nós moramos juntos. Isso. Um fato curioso. Nós somos de cidades vizinhas, vamos dizer assim. A minha esposa, hoje eu sou casado, tenho uma filha de 3 anos. A minha esposa, quem me apresentou foi o etanol, você sabia? Não faço. Eu sou casado e quem apresentou minha esposa foi o etanol. E nós nos conhecemos, eu e o etanol, devido, na época nós jogávamos junto o ID-BR. Então, vamos dizer assim, o ID foi quem fez hoje eu estar casado com a pessoa que eu estou. Olha só, que história legal. Que da hora, mano. Então, basicamente, você começou a jogar com ele e aí você conheceu ele pessoalmente ou você conheci isso? Não, conheci ele no jogo, descobri que ele morava numa cidade vizinha e aí nós acabamos nos marcando um encontro num carnaval lá, numa festa que tem lá na cidade, e aí nos tornamos amigos na vida real. Entendi. Você falou que ele mora com você? Não, ele mora em cidade vizinha. Mas se ele quiser, ele pode morar comigo também, eu aceito. Tá aí mais um convite feito nesse podcast. Mais um convite, se quiser morar comigo, etanol é bem-vindo. Brincadeiras à parte, né? Vamos lá, 2 pessoas que eu tiro o chapéu. Primeira, Nagasaki. Nagasaki é uma pessoa que era head, veio
comigo e com o Danilo pra guild Avengers. É uma pessoa que hoje ele é quieto, mas ele se destaca de um jeito, principalmente nas guerras. Ele é uma pessoa que está forte. Se você olhar no ranking atual, ele, se eu não me engano, é o quarto do ranking. Ele já está 200 também. É uma pessoa muito forte. Ele é focado e estratégico também. Atualizando agora aqui, ele tá em... Só que acho que aqui não atualizou ainda, mas consta pra mim... É que nós, tá em quinto. nós fizemos o reset, é um fato. Se você reparar, eu, Lord Hell, Etanol e Nagasaki, os 3 fizemos o reset do 200. Então nós 3 estamos 199, abaixa um level com o reset. Aham, entendi. E aí, por conta desse destaque dele, mesmo estando quieto, você admira ele? Sim, admiro ele como pessoa também, até mesmo porque eu converso com ele todo dia. Eu conheço ele tanto no pessoal como no jogo, entendeu? Ele é uma pessoa que eu admiro muito. Pelo foco dele e pela pessoa, ele é muito humilde também. Não sei se você reparou, a humildade é uma coisa que eu acho assim interessante, me chama atenção nas pessoas. Sim. Pessoas às vezes por ser sub de guild, ser humilde, ou por ser uma pessoa que é top 1 do ranking, top 2, top 3, não sei. Ela é uma pessoa humilde, isso me chama muito atenção, entendeu? Então eu acho isso bonito de se ver, a humildade. E o outro? O outro é o Biásio. Biásio, é isso. Biásio é uma pessoa também excepcional, super gente boa. Você pode contar com ele para fazer pista, você pode contar com ele para upar junto com ele. É uma pessoa amorosa com você. Ele é muito. Se você for conversar com ele hoje, ele te chama de bebê, de chuchu, dá até vontade de agarrar ele. Tem uns caras aí da Red Dragons que também me chamam de bebê. Primeira vez que me chamou, eu, caramba, mano. Que coisa estranha, né? Mas eu acho legal, eu chamo as pessoas assim também, eu acho legal. Então, eu acabei pegando essa mania, chamo os caras de príncipe hoje em dia. Então, pra você ver, nós somos. A pessoa acha às vezes que o pessoal do id que joga é um pessoal meio tóxico, xinga. Não, tá vendo? Tem carinho no id, tem amor. Qual o blue que você não tira o chapéu? E por quê? O blue? Aí você me complica legal, viu? A intenção é essa. Vamos lá, então. Uma pessoa que é blue que eu não tiro o chapéu. Essa você me deixou em uma saia justa maior ainda. A intenção é sempre essa. A intenção é gerar. Até você ficar de calcinha, brincadeira. Vamos lá, então. É o Wine Black, que eu não tiro o chapéu. Não como pessoa, porque eu sou amigo dele, entendeu? I'm Black, eu te amo, I'm Black. Não fique bravo comigo, mas eu não tiro o chapéu algumas atitudes suas. Ele melhorou muito, mas ele tem mania de matar o up do pessoal também, matar drop às vezes. Isso eu não sou muito fã de fazer isso. Eu já deixei isso claro várias vezes, que eu não gosto. Eu acho que existe momento de você caçar e o momento de você ir PVP, não é? Tem torre, às vezes tem algum no Atom, tem guerra de cidade, tem PVP armia, tem o deserto, para você matar quem tá com PK, né, que está com o nome em vermelho, você vai lá e mata. Mas se não tiver, tá upando, tá caçando, não mate. Deixa a pessoa lá fazer a caça dela, fazer o negócio dela, fazer o gold, a PL. Não é verdade? Sim. Bom, é o que eu sempre digo, né? Tipo assim, às vezes a gente gosta muito da pessoa e é muito difícil. Por isso que é muito difícil tomar essa decisão, né? Mas eu acredito que ela tem que ser tomada com base na índole pessoal. E não mais como Lord Hell, entendeu? Mas como Marco. Sim, mais como o Marco. Pro Lord Hell, né? Que eu tô deixando essa ambiguidade aí pro telespectador entender. Pro Lord Hell, o Wine Black é um amigo, ok, entendeu? Tipo, beleza, é nóis, tamo junto. Sim. O Marco, entendeu? Que enxerga o macro da situação, que tá vendo que tudo que tá acontecendo no Discord ou em qualquer outro lugar, esse tipo de atitude começa a incomodar, vamos dizer dessa forma. Não que você não goste, entendeu? Mas que te incomoda. Sim, incomoda pelo meu jeito de ser, entendeu? Sim. O jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa, eu gosto de PVP, eu gosto de às vezes de fazer algumas brincadeiras, porém eu sou uma pessoa da paz. Eu gosto daquilo dentro do jogo, só que do momento em que você passa essa barreira, você começa a levar pro pessoal, já começa a me incomodar, entendeu?
Bom, nesse próximo bloco, eu quero explanar algumas situações, até uma oportunidade de você mostrar o teu lado da história, né? Porque você era da Demon's Head, certo? Você era... Sim, eu fui sub-líder da Demon's Head. Sim, e tudo acabou também, né? O Igor fala que você anda muito com etanol e tinha falado que por conta disso, foi uma das coisas que te levou pra lá, pra se tornar um Avenger, né? Então, eu queria saber qual que é a tua opinião, na verdade não opinião, mas o seu lado da história. O que aconteceu com a Demon's Head? Por que você saiu de lá? Qual que era a história por trás disso? Vamos lá. O problema da Demon's Head foi o seguinte, só para contextualizar, a Demon's Head ela surgiu depois da Sádicos. A Sádicos era uma guild head, onde a liderança era do Etanol, eu era um sublíder. Depois, em uma conversa um dia com o Leste e The Best, que eram duas pessoas que eram da guild Avengers, e eles acabaram, na época, por problemas pessoais deles lá saindo da Avengers, eles viraram head e foram pra guild Halloween, que na época era uma guild que estava Red também, então tinha Sádicos e Halloween. Sim. E eles foram para Halloween. E um dia a gente estava fazendo pista numa madrugada aí, o Leste e o The Best veio nos ajudar aqui a fazer pista, eu e o Etanol. E nesse dia, em uma conversa, o Leste falou, vamos fazer uma guild Red para unir a galera, para acabar com essa divisão de guild Red. E aí, o que aconteceu? A gente resolveu fundar a Demon's Head. Com ideia do Leste, fundamos a Demon's Head. A Demon's Head, ela de início tinha liderança como o Leste, que era um sublíder, eu de sublíder, o Igor, ele estava com o sublíder no mortal dele, e o Etanol como líder. Aí então, com essa liderança, nós resolvemos começar a recrutar as pessoas e unir as guilds. Veio também, eu esqueci de citar, veio o Gustavo também como um do sub, que fazia parte da diretoria, que na época ele era o líder da Halloween. Ele saiu da Sádicos, foi pra Halloween e depois voltou pra Demon's Head. Todo mundo juntou de novo. E aí a guild foi se desenvolvendo bem. Foi passando o tempo, a guild conseguiu algumas vitórias, ganhamos Aerion algumas vezes, ganhamos algumas torres, e sempre brigando com Avengers. Porém, o problema foi a questão de alguns boatos que... Joga na roda. Vamos lá, como eu disse, eu sempre fui fechado com o Etanol. Começou a surgir boatos de que se tá falando que ele está roubando runa, como eu jogo com ele, eu também estava roubando, entendeu? Começou a surgir boatos de que nós estávamos roubando runa, entendeu? Uhum. Coisa que não era verdade. E isso começou a me incomodar, porque eu conheço ele como pessoa e eu sei que ele não faz isso. Outra coisa, existia muita intriga por parte da própria diretoria. Uhum. Você entende o que eu tô dizendo? Pessoas que faziam parte da liderança, às vezes queria a liderança, não vou citar nomes, mas queria a liderança, tinha discussões, às vezes, na hora da guerra de torre, coisa que não devia acontecer, tinha mais de uma pessoa querendo dar a cal. Basicamente havia divergência de opiniões, né? Isso, tinha uma divergência de opiniões na própria diretoria da guild, de sublíder com liderança, e aí isso foi gerando um desgaste na guild. O pessoal percebia isso, os membros percebiam isso, entendeu? Às vezes algum sublíder não subia a torre como uma forma de greve, e nós percebíamos isso, entendeu? A pessoa sumia no meio da torre, era meio da torre, o sub não tava lá, ele sumia, você entendeu? Uhum. E assim, a gente tava ganhando a torre, aí de repente a pessoa sumia, e aí a gente passava a perder. Não sei se isso era proposital ou não, mas isso acabou incomodando tanto a mim como o Danilo. Na verdade, assim, essa pergunta, ela é um pouco capciosa, né? Sim. Porque no podcast com o Igor, ele menciona que não esperava que vocês virassem Blue. Ele fala isso com as palavras, né? Tipo, ele falou assim, não esperava que eles virassem Blue. Talvez até mesmo sair da guild, a gente já tava esperando isso, mas ele não esperava que vocês virassem Blue. Qual que foi, na verdade, assim, por que vocês falaram assim, vamos virar Blue, ao invés de, mano, vamos voltar pra nossos sádicos? Vamos lá. Primeiro motivo, a amizade que nós tínhamos com o Feijão. Sempre tivemos, na verdade. Sendo adversários, né? Mesmo sendo adversários, sempre tivemos um respeito pela guild deles e pelo próprio Feijão e por toda
diretoria lá, né? Nós tivemos sempre muito respeito com eles. É o que eu disse. Às vezes algumas brincadeiras dentro do jogo não significa que não tem respeito pela pessoa. E aí o que acontece? Isso foi o maior motivo de ter virado Blue. Até mesmo porque eu, pessoalmente, não sou um fã número 1 da capa Blue. Só que eu peguei um amor tão grande pelo pessoal da Guild Avengers que hoje eu falo muito, assim, é quase impossível eu voltar a ser Red, entende? Olha aí, declarações polêmicas. Você viu a declaração? Que declaração? Mas é fato. Eu hoje não tenho, assim, nem vontade e nem motivo pra virar Red. Eu tô muito feliz aqui na Guild Avengers, todos tratam a gente super bem, tanto eu como o Danilo, principalmente a diretoria. O Feijão é uma pessoa maravilhosa, que trata a gente também super bem, sabe da nossa importância na Guild, assim como ele sabe da importância de todos, né? Não teve nenhum pé atrás pelo fato de vocês serem de uma guild? Nada. Nenhum. Sempre chegamos na guild deles de cabeça erguida e fomos muito bem recebidos. Você vê, é uma declaração. É uma declaração que eu tô fazendo e é a realidade, entendeu? Quanto que você já gastou de cash nesse servidor aqui? O porquê dessa pergunta? Primeiro que você é um dos top jogadores do servidor, certo? Assim, você se mantém. Sim. É uma qualidade tua. E muitos questionam, caraca, esse maluco deve pôr muito dinheiro nesse jogo, entendeu? E essa é uma pergunta que o ouvinte quer saber, né? Sim, deixando claro, eu gastei nesse servidor mais ou menos uns R$1.000. Só que eu gastei isso depois que eu entrei na Avengers só pra poder upar. Só que esse é um servidor, eu deixando claro, ele não é pay to win. Eu consigo fazer mais ou menos uma faixa de 2 bis em 4 dias. Ou seja, você não precisa pôr cash pra ser uma pessoa forte nesse jogo. Só que eu gastei porque eu tive vontade, entendeu? Eu gastei pra evento, entendeu? Pra fazer evento, pra fazer arcano, pra fazer... Só que, deixando claro, esse servidor não é pay to win. Eu consegui sempre chegar aqui por mérito meu. Sim. É que é mais uma curiosidade, né? Que às vezes o pessoal fica batendo na cabeça. Sim, não, mas pra ser assim, pra você conseguir upar bastante, você tem que pôr um cash, até mesmo porque o pergaminho você compra no cash, né? O pergaminho água. Então é por isso que eu coloquei cash, pra poder upar. Entendi. Existiu alguma treta ou alguma situação da hora, alguma coisa que você não gostou, alguma situação no ID BR que você queira falar aqui? Alguma coisa que você quer pôr na mesa, que às vezes eu não falei? Alguma situação que ocorre ou que ocorreu há muito tempo atrás, ou agora mesmo que está se passando, sei lá. Olha, é que eu disse pra você, eu não sou muito polêmico, então é difícil. Eu particularmente não tenho nenhuma situação assim que tenha acontecido, que tenha me incomodado desse jeito. É uma coisa boa, né? Porque você fala, mano, isso aqui quando aconteceu foi da hora, tipo, eu gostei muito. Vamos lá, algo que aconteceu recente. Foi ontem, a vitória de Noaton. Foi uma guerra que não foi fácil, tá? Vocês estavam em grande quantidade, vocês estavam todos presentes. Não foi fácil, foi 1 hora, foi cansativo pra caramba. Foi um episódio marcante. Foi, eu acho que o PVP mais legal que esse WID já teve. Sim. Entendeu? Pensei em lembrar os velhos tempos, né? Lembrou a época do WID-BR, o Down Game. Esse WID-BR, um ponto forte dele é isso, é que ele traz a nostalgia do WID on Game. Ele traz aquela vontade de você... O Igor deixou isso claro no vídeo dele, de você caçar, de você querer, de você explorar. É um WID, é um dos primeiros que eu jogo, que eu não precisei gastar dinheiro desde o início dele pra poder ficar forte. Eu fiquei forte, eu fui... Eu não sei se vocês sabem, mas eu e o Etanol foi o primeiro Arch 400. Sim. Assim como fomos os 2 primeiros subcelestiais 200, né? Celestial ainda não, tá chegando. mas o subcelestial 200. Então a gente sempre foi focado no jogo, entendeu? E isso é um ponto forte desse WID. Ele traz essa vontade de você upar, de você querer
ser forte, de você buscar o ranking. Então, assim, eu gostaria até de aproveitar aqui, parabenizar a equipe de administração do IDBR, o GM Ryu, o Luigi, que é o administrador do servidor também. Gostaria de parabenizar eles pelo servidor, porque eu vi eu tô desde o início no servidor. Sim. Então eu já passei todas as fases do servidor. Eu passei a fase que ele estava começando com bastante gente, a fase que ele deu uma perdeu alguns players, e a fase que ele tá agora crescendo. Ele não chegou no seu ápice ainda, então ele tem muito a crescer ainda, ele tá crescendo, ele tá na sua fase de ascensão, entendeu? Então ele vai chegar no ápice ainda. Ele tem muito, ele tem uma força que os outros servidores não têm. Você mencionou que você viveu vários tempos dele, né? Várias épocas dele. Uma época que ele tava lá embaixo, uma época que tava lá em cima, e você vê que agora ele tá numa constante. Foi isso que eu entendi. O que Isso, você exatamente. acha? Quais foram as mudanças que a gestão tomou para que você tivesse essa opinião, entendeu? Vamos lá, eu sou uma pessoa que eu gosto, às vezes, de atenção. Uhum. Então, aqui nessa gestão, tudo que a gente pede, a administração ele está disposto a nos ajudar. Então, isso foi o motivo que eu vi o crescimento do servidor. Eles escutam o pessoal, os jogadores, eles escutam os seus clientes, e assim Mas o isso eles servidor. não faziam desde o início? Eles sempre fizeram. Então, por isso que o servidor está crescendo, porque eles escutam e eles vão melhorando cada dia. Eles vão escutando as opiniões e vai melhorando. Então, por isso que o servidor está crescendo. Entendi. Porque ele você levou... pensa assim, Taco, o cara quer jogar um ID, ele vai lá, joga o ID, por exemplo, o ID BR, o ID, tem que aparecer esse ID em primeiro lá na busca dele. Se você pudesse falar alguma coisa, né, pros players que estão nos ouvindo agora, esse espaço é seu, mano. Se você quiser rebater alguma coisa que falaram sobre você, falar o que você quiser, entendeu? Essa é a sua hora, tá aberto aí um tempo pra você. Então, primeiro eu gostaria de parabenizar a todos, tanto da Guild Red Dragons como da Guild Avengers, pelo empenho que tá tendo nas guerras. Gostaria de pedir para as duas guilds trazer amigos para jogar o IDBR com a gente, porque quanto maior a comunidade, mais legal o jogo vai ficar. É verdade. Então eu pego esse tempo meu para fazer isso. Tragam seus amigos para jogar, chame o pessoal que você conhece, que já jogou o IDBR antigamente, dá um game, para que venha conhecer o IDBR, porque é o que eu disse, e bato nessa tecla. Quanto maior a comunidade, mais legal o jogo vai ficar. Mais a disputa vai ser acirrada por cidades, mais PVP nós teremos, mais players na Guerra de Torre, mais UP. Então, eu não tenho nada para reclamar de ninguém, tá? Todos aqui moram no meu coração, todos vocês que me conhecem aí moram no meu coração, tá? Um abraço a todos e é isso que eu tenho a dizer. É aquela história, né? Chama algum amigo seu, vai que ele apresenta uma amiga pra você e você acaba casando com ela. Tá vendo a propaganda? Você viu? Você viu? Então, agradecer o Etanol, né, por ter apresentado para mim minha esposa, né? Você tá vendo? Hoje eu tenho uma filha com ela, que é o amor da minha vida. Então, é isso aí, você vê. Dia dos namorados chegando, aí você Dia dos namorados chegando, você tá vendo? quer dar uma deixa aí, não? Fazer uma declaração? Esse aí deixa que eu faço depois, né? Deixa que eu faço. Não, mas é que se minha esposa jogasse o IDBR, eu ia mandar um textinho pra ela aqui agora, mas é que ela não joga. Eu já tentei chamar ela pra jogar, ela não quer jogar, não. Não, ela não enche teu saco, não, porque assim, toda mina reclama, entendeu? A minha noiva reclama e as dos moleques também. Ixi, os caras já foi gankado ao vivo, com a mulher com chinelo na mão, vai sair daí sim. E, graças ao bom Deus, minha esposa deixa eu jogar tranquilo, porque eu sou uma pessoa que gosta de weed, viu? Então ela me deixa jogar tranquilo, não tenho problema. A única coisa que às vezes ela enche o saco é assim, vai lá olhar sua filha lá embaixo, vai lá brincar com ela no parquinho. E aí a gente tem que abandonar o UP aqui, porque a família às vezes, vamos dizer assim, a família tem que vir em primeiro lugar, né? Jogo mas esse é o único, assim, ponto dela. Mas fora isso, ela me deixa jogar à vontade, viu? Não tem problema, não. É aquele outro meme, né? A mulher chega pro cara e fala assim, ou eu ou o Id. E aí hoje o cara acabou de passar uma Erenos mais 11, né? É bem isso, viu? É bem isso.
Não, mas fora isso, eu não tenho problema nenhum com ela. Ela é muito legal comigo, ela deixa eu jogar à vontade. Eu às vezes dou conselho pro pessoal aí. Às vezes o pessoal vem, nossa, minha esposa não me deixa jogar. Eu falo, mas assim, ó, você tem que ter um tempo pra ela, um tempo pro seu filho, e um tempo pro Id. Eu dou conselho pras pessoas ainda, mas eu falo assim pra ela, mas não para de jogar, continua jogando. Mas isso é legal, continua jogando aqui com a gente, mas divide o tempo, né? Bom, galera, é isso aí. Eu já estive aqui com o Lord Hell, vulgo Marco. Muito prazer te conhecer, assim, dessa forma. Porque, assim, a gente Prazer foi meu. às vezes a gente acaba não conversando muito, né? Muita guerra, muita coisa pra se preocupar. Corrido, né? Quero te agradecer, quero agradecer ao apoio que vocês estão me dando, toda a galera que tá ouvindo aí, mano. A galera tá ouvindo em massa, tá gostando muito, tenho recebido muito feedback. Inclusive, pode deixar aí nos comentários. Se você acha que tem alguma pergunta, alguma coisa que eu devo acrescentar aqui, que eu estou deixando de fazer às vezes, né? É uma coisa nova, é um projeto novo que eu tô tocando. E é isso aí. Até mais, pessoal. Dá uma força pro Taco aí, se inscreve no canal dele, dá uma curtida no vídeo, assiste os vídeos dele. Obrigado, Taco, pela entrevista. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Falou!